informaram qual era a regra. Então eu tive que entrar pelo meu Instagram pessoal. Infelizmente não vou poder fazer a live pelo Instagram do canal. Então eu quero pedir desculpa a vocês, né? E se vocês puderem avisar as pessoas, né, que está sendo feito por esse canal, está sendo feito por esse Instagram, que é o meu Instagram pessoal, porque o Instagram do canal eu fui impossibilitado de fazer fazer a live, né? Não sei por qual motivo, eles não informaram, eles disseram que eu não poderia fazer porque eu havia quebrado uma regra do Instagram. Não sei que regra é essa, não entendi. Só faço postagem ali do canal, então não entendi. Mas, como eu havia prometido, queria fazer, né? Então vou fazer por aqui. Quem vocês for poder avisando aí as pessoas que vocês encontrarem, informe a elas que está no Elmo, né? Está no Elmo 1975. Então, por favor, Sandoval, Alex, né, Ingrid, né, vocês que chegaram agora, boa noite, por favor, avisem as pessoas que eu estou no Instagram 1975, Elmo 1975, e não no Instagram do canal, porque houve esse problema, né? Infelizmente, de última hora, e eu não tenho como resolver isso agora. Eu falei com o Sandoval, a gente está gravando essa live e eu vou colocar ela depois no canal para as pessoas que não tiveram acesso. Bom, mas antes de começar, né, a live, eu queria, antes de tudo, antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, que é Stephen King vai ao cinema, né, enquanto as pessoas vão chegando, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre o que nós estamos vivendo hoje no nosso país, né, que eu me sinto também como cidadão brasileiro, né, e como, digamos assim, como um cidadão que pensa e que busca, de certa forma também, interagir com a sociedade, em falar um pouco sobre o que nós estamos vivendo, que é essa pandemia, que é uma coisa muito séria, que as pessoas não estão levando a sério, infelizmente. Entendeu? O mundo todo está passando por esse problema. Eu gostaria, nesse momento, até de falar assim, não só do que ocorre, mas até como o nosso canal, um canal que fala de cinema e de livros, né, a gente está passando por essa dificuldade, os cinemas estão voltando aos poucos, né, e os livros, né, que seria a porta de saída para esse momento tão, digamos assim, tão duro que estamos vivendo, vem sofrendo vários e vários golpes, né, justamente por esse período que nós estamos passando, que é o período da pandemia. Então é um período que vai passar, é muito triste, porque é um momento onde a gente está vendo muitas pessoas morrendo, muitas pessoas deixando, né, esse mundo de forma muito abrupta, de forma muito ruim, né. A gente vê que as pessoas estão sofrendo em hospitais, né, em clínicas, até em suas casas, né, e esse enterro coletivo, sem querer entrar no mérito político, mas realmente é uma coisa muito triste. A nossa imprensa não ajuda às vezes, né, e a gente tem que estar se formando por canais seguros, até para a gente tentar, de certa forma, não cair nessa narrativa de que é um simples vírus, de que é uma coisa banal que não mata. Mata, então temos que ter cuidado e temos que nos prevenir. Bom, é isso. Eu queria também falar um pouquinho sobre o livro, né, que foi postado ontem no canal, que é esse livro aqui, ó, Hellraiser, Renascido do Inferno, do Clive Barker, né? Esse livro ele foi escrito em 86 e virou filme em 87. Logo depois, em 88, veio uma segunda parte, aí não parou mais, são 10 filmes, mas eu fiz um vídeo extenso, por sinal, um vídeo de meia hora, um vídeo especial falando sobre Hellraiser, Renascido do Inferno, né? Ou The Hellbound Heart, né? Que é o nome original do livro, né? Que é pequenininho. Ele, na verdade, ele era esse livro, ele era um conto, né? De um livro maior do Clive Barker, e se transformou, tamanho sucesso, né, em um livro separado que vai contar a história dos cenobitas. Então, quem não foi lá no canal ainda vai lá dar uma conferida, tá muito legal. Eu acabei colocando eu acabei colocando alguns memes, né, no vídeo, né. Eu acho que ficou legal, ficou interessante, porque o vídeo está extenso, mas com esses memes a gente acaba até esquecendo o tamanho do vídeo. Então vai lá, dá uma avaliada, vê se vocês gostaram, se os memes ficou legal, né? Coloca nos comentários do vídeo. Na verdade, a minha intenção era criar um clima mais solto, né? E sair um pouco mais
estava muito sério, apesar que o meu canal é uma proposta mais séria, mas eu queria sair um pouco da seriedade, deixar uma coisa mais leve, né? Então teve alguns memes, algumas pessoas já me deram retorno, como o Sandoval e outros aí gostaram. Então quem tiver condições de ir lá, dá uma conferida, vê se gostou, vê se ficou legal, e aí para a gente adotar esse padrão, né? E foi um vídeo especial porque é uma história que me cativou bastante, né? Hellraiser. Na época eu fiquei muito assustado, eu sou fã de filmes de terror, então gostei muito. E só agora eu vim ler o livro e realmente vale muito a pena. O livro é muito melhor do que o filme. E olha que o filme é bom, viu? E é uma raridade porque foi escrito pelo escritor, perdão, e ao mesmo tempo ele também dirigiu o filme. Ele escreveu o livro, escreveu o roteiro, ele produziu e ele dirigiu. Então o cara foi multifacetado, foi bombril, fez tudo. Bom, é isso aí. O Rogério está perguntando onde é que eu arrumei essa camisa do Bebê Yoda. Bom, essa camisa eu arrumei, eu comprei em Itabuna, no shopping em Itabuna, eu me esqueci o nome agora da loja, mas é uma loja muito famosa que vende, eu vou lembrar até o final da live, vou lembrar o nome, é uma loja muito famosa que vende camisas de super-herói, de ícones do cinema, né? Como Star Wars, como outros mais aí. Eu tinha também ali do It, mas eu vou deixar a camisa do It, né? Da coisa do Stephen King para quando eu for fazer a resenha do livro. Então, eu me esqueci o nome Alex tá botando aí, Piticas, é isso mesmo, é da Piticas. É isso mesmo, Piticas. Ah, Rogério quer uma. Isso, Josi botou aí, Piticas, isso mesmo, é da Piticas. Bom, pessoal, é isso aí. Infelizmente a nossa live não vai ser uma live muito como eu esperava, porque houve esse problema, né, inicialmente aí do Instagram. O Instagram me entregou essa peça, mas vamos lá, eu vou falar aquilo que eu tinha preparado, né, que é para falar sobre Stephen King. Espero que as pessoas vão chegando, né, nesse canal para que a gente possa ampliar ainda mais isso aí. Vamos lá. Bom, vamos falar agora sobre um grande escritor que eu não sou nada fã, né? Eu sou um cara que sempre gostei do Stephen King. Eu conheci o Stephen King, eu era adolescente, né? Eu estava estudando ainda. Olha aí, Tati, minha irmã está chegando, seja bem-vinda. Tati, avisa o pessoal que eu estou aí no Instagram Elmo1975, que é o Instagram oficial, meu Instagram oficial meu, né, pessoal, e não é do canal porque eu tive um problema com o Instagram lá do canal, mas eu vou tentar resolver depois. Bom, então, eu desde a minha adolescência sempre fui fã do Stephen King. O Stephen King para mim não foi o primeiro autor que eu li, né? Eu quero deixar claro, deixa eu baixar um pouquinho aqui o som. Não foi o primeiro autor que eu li. O primeiro autor que eu li foi Sidney Sheldon, que já é falecido. E o primeiro livro de Sidney Sheldon que eu li foi A Outra Face, que era um livro pequenininho, né? Meu pai, ele gostava bastante de ler. Ele era sócio da Record, que na época era uma sociedade que você fazia através dos correios. Você pagava uma taxa, né, todo mês, e aí eles faziam a escolha de um livro e mandavam pelo correio, né, que depois veio a Cerco do Livro, né, e hoje tem até algumas empresas que trabalham assim. Então meu pai, eu um dia mexendo numa caixa que ele tinha lá, né, eu estudava, acho que eu estudava acho que a sexta série na época, ou quinta série. Eu mexi numa caixa lá e eu encontrei alguns livros e ele me falou: leia, você vai gostar. E eu li e me apaixonei pelo Sidney Sheldon, pela leitura dele. E depois eu, conversando com alguns amigos que liam também: você já leu Stephen King? Eu falei: não, leia, você vai gostar. E aí eu li, o primeiro livro do Stephen King que eu li foi A Hora do Vampiro, que depois veio foi lançado agora pela Soma de Letras como Salem Slot. Então, foi o primeiro livro que eu li, eu gostei bastante. E eu comecei a investigar um pouquinho da vida desse autor, né, que é um autor norte-americano. Ele nasceu em Portland, no Maine, né, em 1947, Stephen King nasceu, filho de uma família muito pobre. O pai abandonou a família dele, ele, a mãe e o irmão, né? Ele era o caçula da família. E o pai falou que ia sair para fumar ou que ia comprar cigarro e não voltou mais, entendeu? Ele não voltou mais e deixou a mãe do Stephen King com ele, muito pequeno. Acho que na época, se não me engano, ele tinha, acho que era 6 anos. O irmão dele mais velho, acho que era 9 ou era 8 anos. Tal. Mas um detalhe, só para a gente apimentar mais essa discussão aí, olha, o Stephen King, ele já lançou até hoje 60 livros. Isso mesmo, 60 livros, não é pouca coisa, não é muita coisa. São 60 obras. Perdão, 210 contos ele lançou, né, que depois foram unidos em romances, né?
Ele é o terceiro autor mais traduzido do planeta. Ele só perde, olha a curiosidade, ele só perde para a autora de Harry Potter, né, porque foi a que mais traduziu, né, com o livro do Harry Potter, e, pasmem, Paulo Coelho. Pense aí, ele perde para Paulo Coelho, que é um dos autores mais traduzidos em línguas no mundo. Nada contra Paulo Coelho, já li alguns livros, já gostei, mas não entendo. É cabeça de gente, né? É isso aí. É, e, é, e é um autor que tem mais adaptações para o cinema e TV, né? E teatro também. Foi o autor que mais teve suas obras adaptadas para o cinema até hoje. Até hoje, ele foi o que mais levou seus livros ao cinema. Então, isso é muito interessante de falar. Outra coisa interessante é que ele ganhou recentemente um prêmio, né, pelas mãos do presidente Barack Obama, pela sua contribuição cultural, né, para a literatura americana. Então, ele ganhou esse prêmio. Né, e fora a legião de fãs que ele tem no mundo inteiro. Só no Brasil existem vários e vários fãs. Né? Existe aqui no Brasil 3 sites, né, que falam só do Stephen King, né, que é o stephenking.com.br, né, o main.com.br e mestresdoterror.com.br. Então, ele tem 3 sites só falando sobre ele. Existe também uma editora só no Brasil, só para traduzir e lançar livros dele, que é a Suma de Letras, né, que vem lançando aí os livros esgotados do Stephen King. Inclusive, um dos livros que ele está lançando também é uma parte dos livros esgotados, que é o Biblioteca do Terror, a Biblioteca do Stephen King, que já lançou 6 livros, né, entre eles o mais recente agora é Trocas Macabras, que é um livro que estava esgotado há mais de 20 anos. Então nós temos livros do Stephen King que está fora do Brasil há mais de 20 anos. Então é muita coisa. Olha que eu li o primeiro livro do Stephen King, eu era adolescente. Eu estou com 46 anos, então tem muito tempo que o autor tem livros. Eu tenho livros aqui do Stephen King esgotados que você não acha mais, né, no Brasil, traduzido para a língua portuguesa. E se você procurar algum livro, por exemplo, como os livros de Bittman, como Depois da Meia-Noite, se você procurar em qualquer site brasileiro, né, inclusive no Mercado Livre, você pode pagar até R$ 1.500 por um livro. Então eu tenho raridades aqui, joias. Eu tenho aqui barras de ouro que estão guardadas aqui, que se eu colocar para vender, eu vou matar aí uns R$ 10.000 aí só de livro do Stephen King, porque são livros raríssimos que não tem mais, né, que já estão praticamente esgotados. Bom, então para a gente fechar essa pequena biografia que eu não quero me estender muito falando sobre ele, eu queria falar também que em 90, se eu não me engano, foi 95 ou 96, o Stephen King foi atropelado, né? Ele foi atropelado ali no meio, ele estava passeando com sua cadela, né? Que acho que o nome da cadela dele, o nome é até engraçado, acho que é Susto o nome da cadela, uma coisa assim. E ele foi confundido com ele estava com uma espécie de um capote muito escuro e tal, fazia frio na época, então ele foi confundido com uma pedra, uma coisa assim, um cara estava meio bêbado e bateu nele, e ele ficou vários dias internado, ele quase morreu, e aí ele lançou, nesse período que ele estava internado, ele lançou o livro O Apanhador de Sonhos, né? Que é um livro que fala sobre recuperação, né? Se você for analisar mesmo, são pessoas que estão passando um momento muito difícil, né? E eles acabam saindo. Os livros de Stephen King são muito interessantes, porque muitos livros dele, em algum momento, vai fazer uma alusão à vida, algum momento que ele está passando. Então é muito interessante isso também. Bom, sem mais delongas, vamos lá falar sobre os primeiros livros. Sim, Ingrid, vai falar sobre isso também. Muito bom você tocar nesse assunto. O Stephen King ele teve influência muito grande do Edgar Allan Poe, que foi um escritor, né, americano, se eu não me engano, da década de 40, década de 50, que também era alcoólatra, e também do H.P. Lovecraft, né, que tem até uma série que fala sobre isso. Né? Então, ele teve influência desses 2 autores. Né? Inclusive, o filme Nevoeiro tem uma influência muito grande do Lovecraft, né? E também tem um vídeo no canal que eu lancei há pouco tempo, que é o Book 8, que também tem uma influência muito grande
De Lovecraft, né? Que vai falar sobre essa questão de seres de outra dimensão e tal. Então existe essa influência muito grande dele. E a gente percebe em muitos livros dele que é assim. Bom, vamos lá, vamos começar. Eu escolhi aqui o primeiro livro, né, que eu tenho aqui, para a gente falar um pouquinho sobre ele, né? Que é Eu escolhi 5 livros, e o primeiro livro que a gente vai falar aqui, né, é do Stephen King, só um minuto, é o livro A Zona Morta. Né? Esse livro, ele está vedado, vocês podem ver que ele está vedado, eu comprei para a minha coleção, ele está vedado, mas eu já li esse livro, eu pretendo reler em algum momento. Eu li esse livro, eu estudava no Polivalente Itajuípe, então tem muito tempo. Eu li esse livro, e é muito interessante, porque esse livro, ele foi escrito em 1983, né? E ele virou filme em 1987 pelas mãos do diretor David Cronenberg. Quem não se lembra de David Cronenberg, ele é o diretor também de A Mosca, né? É o diretor também de Invasores de Mente, né? Ele também é autor de diretor de Invasores de Mente. E aqui o David Cronenberg, ele dirigiu esse filme, que teve no papel principal o saudoso Christopher Walker. Christopher Walker já morreu, né? Foi ele que interpretou o John Smith, que é o personagem principal do livro A Zona Morta. Bom, vou falar rapidamente sobre o livro e vou falar um pouquinho sobre o filme também. Aqui no livro, John Smith é um jovem normal, como qualquer outro. E aí, o John Smith, ele sofre um acidente numa quadra de hóquei, né? Quem não sabe o que é hóquei, aquele esporte americano, onde se joga no gelo, né? E ele sofre ele sofre um acidente e ele fica 5 anos em coma, né? O John Smith fica 5 anos em coma. E quando ele acorda do coma, ele acorda com o poder, né, de tudo que ele tocar, ou seja, na pessoa que ele tocar, ele consegue ver parte do passado e parte do futuro dessa pessoa. E aí ele descobre muitas coisas, né, que eu não vou falar para não dar spoiler, mas ele descobre muitas coisas. E o livro ele ganha o ápice, né, do suspense, né, digamos assim, não é um terror, é um suspense, digamos, psicológico, quando ele acaba tocando, né, em um político, né, da época, que é interpretado pelo Martin Sheen no cinema, uma interpretação magnífica. Então, quando ele toca no Martin Sheen, ele descobre, né, que esse político vai ser responsável pela eclosão da Terceira Guerra Mundial. E aí ele fica naquele dilema se ele vai contar isso ou se não vai contar. O John Smith ele até trabalha para a polícia, para desvendar alguns crimes. E existe até uma série que eu acho que já acabou, que tem algumas temporadas, chamada O Vidente, né, que passava na televisão, que vai tratar sobre essa adaptação do Stephen King. Eu gostei bastante da Hora da Zona Morta e gostei muito mais do livro. Né? O livro, as primeiras partes que tem a Roda da Fortuna, né, que tem aquela parte do acidente e tal, é um pouco maçante, eu achei, porque o Stephen King ele é muito prolixo, mas depois ele engrena e realmente, na minha opinião, é um clássico, né? É um livro que vale muito a pena você ler. E a adaptação foi uma adaptação que eu teria dado o Oscar para o Christopher Walken pela interpretação dele. O Alex está perguntando aqui o que você tem a dizer sobre o fato da Academia não premiar filmes de terror. Bom, hoje é um dia especial, né? Porque é um dia da premiação do Oscar. Bom, é a minha opinião. Eu acho que a Academia, ultimamente, eu até estava falando isso com um amigo meu, a Academia ultimamente está muito politizada, né? Por exemplo, hoje eles estão... Essa questão de ter que... vamos premiar os negros, né? Vamos premiar os gays, vamos premiar as mulheres. Eu concordo, eu acho que tem que abrir espaço, né? Eu acho que tem que ser uma coisa homogênea. Acho que todo mundo acho que todo mundo tem que estar dentro desse processo e tal. Agora, o que eu não concordo é você premiar uma pessoa simplesmente pela cor, pelo gênero, não é? Ou pela preferência sexual dela. Não, você tem que premiar pelo talento. Pelo talento da pessoa. Eu acho que a Academia ela peca em não premiar os filmes de terror, ou não reconhecer os filmes de terror, simplesmente porque eles ficam mais voltados para filmes, digamos assim, de impacto da crítica. Por exemplo assim, da crítica, e até mesmo do impacto comercial. Porque você não vai pegar um filme de terror, eu vou dar um exemplo aqui, um filme de terror. O filme de terror ele tem um impacto comercial, mas ele não vai ter um impacto comercial como O Senhor dos Anéis. Não vai ter um impacto comercial como Os Vingadores.
né? Que são filmes feitos para lotar cinema, são filmes feitos para arrecadar dinheiro para a indústria do cinema. Então, eu acho que a academia, ela há muito tempo não se premia filme de terror. Eu lembro de filmes como O Exorcista, de receber indicações para o Oscar, e levou, né, O Exorcista. Quer ver uma grande justiça que eu acho? O Sexto Sentido, na minha opinião, né, do Shia LaBeouf, que foi um filme na época que marcou um período na época. Marcou, eu vi aquele filme no cinema. Aliás, eu e Alex assistimos no cinema. Esse filme do Shia LaBeouf, ele foi indicado a 6 Oscars, não levou nenhum. Uma grande justiça. Estava falando sobre o Cemitério Maldito. Então, no Cemitério Maldito, né, esse livro do Stephen King, ele vai falar, e aí o menino ele acaba morrendo, atropelado, e, claro, né, o pai, né, conhecendo o cemitério, né, maldito, né, depois do cemitério de animais, existe um cemitério indígena dos Micmac, né, e lá ele acaba enterrando o corpo do menino, que volta numa cena para lá de grotesca. Então é um dos filmes preferidos que eu tenho aqui. Eu tenho esse filme, quando eu tinha locadora, eu tenho esse filme até hoje. Né? É um dos filmes preferidos, uma das grandes adaptações do Stephen King, é um dos meus preferidos. Né? Esse livro, esse filme, ele foi dirigido pela Mary Lambert, né? E ele saiu em 1989. Eu lembro que quando esse filme saiu logo, eu vi o trailer na casa de um colega, porque lá em casa a gente não tinha acesso a videocassete, não, a gente sempre foi de família pobre, então eu vi o trailer na casa de um colega e eu achei, poxa, esse filme é assustador. E quando eu li o livro, eu fiquei muito mais apavorado. Eu lembro que teve uma cena que eu estava lendo na minha casa, meus pais dormiam, meus irmãos, e eu ia ficar lá na cozinha lendo e tal. A gente tinha um gato, né, criava um gato, e aí quando esse gato pulou na mesa, eu estava lendo esse livro, nossa, eu quase morri de susto. Então foi muito interessante. Cemitério Maldito, na minha opinião, é uma das grandes adaptações, né, Vamos chegando aí, pessoal, vamos chegando, né, Guto Carvalho, e aí, Guto, você vai chegando aí, boa noite, Lívia Nascimento, boa noite, vão chegando que a gente vai, vão chegando para a gente continuar falando aqui. E aí, o Stephen King, é uma história interessante desse livro, O Cemitério Maldito, que ele escreveu, né, o livro, né, e na verdade, as últimas 50 páginas do livro são traumatizantes. Eu li o livro, fiquei assustadíssimo com esse livro. As 50 últimas páginas, o livro tem quase 400 e alguma coisa, é muito pesado. Então ele pegou o livro e mostrou para a mulher dele, olha aqui, Tabita, o que você acha? Ela olhou e falou, olha, isso aqui, Steve, é muito pesado, esse livro, porque trata de morte, de criança, e ele é mestre nisso. Stephen King é mestre em colocar criança em filme de terror. Então é muito pesado, isso aí não é muito legal não, as pessoas não vão gostar desse livro não, é 83 isso. E aí ele pega e mostra para o editor dele, não, é muito pesado, isso aí não vai dar reggae não e tal. Só que ele não tinha outro livro para entregar à editora, ele tinha que cumprir um contrato. Ele falou, olha, só tenho esse, eu escrevi esse, vai ter que ser esse. E aí eles lançaram o livro e olha, foi sucesso imediato, foi best-seller. Então ficou mais ou menos 4 semanas ou quase um mês, né? Aliás, um mês ou um mês e uma semana entre os livros mais lidos pelo New York Times. Então foi um sucesso na época. E agora eu vou falar de um outro clássico do mestre que virou filme. E olha que filme, hein, pessoal? Eu estou falando de O Iluminado. Esse livro, ele na minha opinião, é um dos melhores livros do mestre. Na minha opinião, ele está entre os 10 melhores. Né? Eu colocaria ele em terceiro lugar e eu vou dizer por quê. Esse livro aqui, O Iluminado, né, é curioso falar sobre esse livro, porque os direitos desse livro foi comprado na época pelo falecido diretor, né, cineasta Stanley Kubrick. Né? E quem conhece um pouco de cinema, né, sabe que Stanley Kubrick é um cara complicado de trabalhar. Muitos e muitos atores e atrizes queriam trabalhar com Stanley Kubrick, né? Produtores, roteiristas, mas sabiam que ele era um cara complicado. Né? É um cara que queria as coisas do jeito dele, da forma dele, e era um cara muito explosivo demais. Então, ele pegou o livro do Stephen King, né, o roteiro, e disse assim, olha, eu vou fazer um filme sobre o Iluminado. E aí o Stephen King foi convidado, né, na época que o roteiro foi vendido, mas ele foi convidado para fazer o roteiro, escrever um script e tal.
E aí o Stanley Kubrick foi lá, conheceu o Stephen King e tal, conversou com ele, aí ele, olha, aqui está o roteiro, ele pegou o roteiro do filme, né, leu, e quando o Stephen King deu as costas, ele pegou, rasgou o roteiro e jogou fora. Rasgou o roteiro e jogou fora. Falei, não, eu não vou dirigir esse filme do jeito que ele quer, né, eu vou fazer o meu roteiro. E aí o Kubrick sentou e roteirizou, né, pegou o livro, tirou o livro, ele só pegou os personagens, né, e o ambiente que foi criado o filme, e aí ele fez o roteiro. E isso deixou o Stephen King puto da vida, porque, poxa, como é que eu sou um escritor, eu escrevi um livro, né? E o meu livro não foi o primeiro livro a ser adaptado, né? O primeiro livro adaptado dele foi o Carrie, né? Que foi escrito em 72, que foi para o cinema com a Cissy Spacek e o Brian De Palma, que foi o diretor. Né? Então não foi o primeiro filme. Então o cara ele já era praticamente conhecido, não era tão famoso, mas já era conhecido. E ele falou, pô, peraí, como é que o cara pega o meu livro, joga fora a minha história? Mas ele comprou, né? Ele comprou, então ele pode fazer o que quiser. É assim que funciona, né? É o sistema capitalista. Então, e aí ele escreveu o roteiro. O filme era para sair mais ou menos em 6 meses. Levou 8 meses, quase um ano para o filme sair. Né? Do roteiro até a estreia. Então foi muito grande. Né? E houve vários problemas. Né? Vários problemas. Inclusive existe uma lenda urbana, dizendo que o próprio Stanley Kubrick mandou tocar fogo no set. Porque o set do filme foi incendiado, né, pegou fogo, e disseram que foi ele que mandou tocar fogo para poder criar digamos assim, criar uma propaganda melhor no filme, né? O cara era um cineasta meio maluco, a gente não duvida disso não. E aí, o que mais irritou o Stephen King nessa história aqui é que eu li o livro, e quem já leu o livro aí, né, se vocês estão aí que já leu o livro, o filme é um filmaço, o Rogério tá certo, é um grande filme, é um filmaço, é um filme de terror de arrepiar os cabelos, entendeu? Quem assiste o Iluminado, você senta para assistir, você não levanta a mesma pessoa. Imagina esse filme no cinema. Desde a trilha sonora, a atuação inquietante e incômoda do Jack Nixon. Deveria ter ganhado o Oscar, né? E é um filme inquietante. Mas o que irritou o Stephen King foi que, no livro, a Wendy, né, que é a mulher do Jack, né, que é interpretada pelo Jack Nixon, né? A Wendy não é uma mulher abestalhada como está no filme. No filme, quem assiste vê que ela é toda, parece que é retardada, toda chora o tempo todo, Jack, o tempo todo chorando e tal, com medo, não. Mas ele não. Né? Aqui no filme, né? Aqui no filme, no livro, a Wendy é uma mulher mais compenetrada, uma mulher que enfrenta o Jack, né? E que, de certa forma, é uma mulher muito preocupada com o filho, né? Que é o Danny, que foi muito interpretado por aquele menino, que eu não me lembro o nome dele agora, mas que interpretou muito bem. O filme, O Iluminado, também teve um detalhe interessante. O hotel, né, o Hotel Overlook, realmente existe. O hotel existe no Colorado. Eu não sei se existe até hoje, mas existiu o hotel. Né, e foi gravado muitas cenas lá. O Stephen King, ele conta que ele teve uma ideia, né, de escrever o Iluminado. O seguinte, ele disse que ele tinha ido para um hotel, né, passar uma semana, mais ou menos, com a esposa, né, a Tabitha King, e aí um hotel nas montanhas do Colorado, que não era o Overlook. E aí ele estava lá no hotel e ele pensou, imagine se esse hotel fosse assombrado, né? E aí surgiu a ideia, ele começou a escrever o script, né? O Stephen King, ele fala que ele sempre anda com um caderninho, né, no bolso, e ele vai anotando as ideias. E agora eu vou falar Alex falou aí que por que a academia não premia, né? Ela não premia os filmes de terror. Mas vou falar de um livro aqui, de um filme do Stephen King, que rendeu um Oscar de melhor atriz para Kathy Bates, uma interpretação que eu nunca vi no cinema, que ele está embalado assim, mas eu já li, né? O Misery ou Louca Obsessão. Né? O título original é Misery, né? E veio para o Brasil, né, como dirigido pelo Rob Reiner, né? E ele foi a indústria cinematográfica botou o nome de Louca Obsessão, porque o filme vai falar sobre a obsessão, né? O livro fala sobre obsessão. E aqui já eu vou responder a sua pergunta, Renato. Já, é muito interessante. Já eu respondo. Então aqui, esse livro vai contar a história do escritor Paul Sheldon. Aí as pessoas falam assim, peraí,
Stephen King e Sidney Sheldon. Será que ele quis fazer uma homenagem ao Paul Sheldon? Ele disse que não, mas eu acho que sim. Então aqui o Paul Sheldon, que foi interpretado pelo autor James Caan, que estava... o James Caan estava assim, bem apagado, né? Era um autor, um ator, perdão, de filmes antigos, dos anos 60 e tal, estava um pouco apagado e tal, mas aí ele entrou, né, foi convidado pelo Rob Reiner para fazer esse filme, junto com a Kathy Bates, e o filme e o livro se passa em uma cabana no meio do nada, né, onde uma nevasca, né, deixa tanto ele como a enfermeira, né, a Annie Wilkes, presa. Então, o James Caan vai interpretar o Paul Sheldon, que está indo para uma convenção, né, lançar um livro. Ele é um escritor famoso. O Stephen King ele gosta muito de fazer isso. Escrever histórias sobre professores, sobre alcoólatras, né, sobre autores. Tudo isso é dele. Ele está colocando o que ele passou e o que ele é. Então, ele está indo, né, numa estrada, e aí no meio de uma nevasca, o carro acaba capotando e ele acorda em uma casa, uma cabana. E nessa cabana lá, ele acorda com uma mulher falando: sou sua fã número 1 e tal. E ela se apresenta como Annie Wilkes e tal, que ela tem todos os livros dele, que ela é uma fã dele e tal. E aí ela diz que ele não pode ir embora, não pode levar ele para o hospital, ele está com as 2 pernas quebradas e o braço do acidente. Você não pode ir embora porque eu não tenho como levar você para o hospital. E por sua sorte, além de ser sua fã, eu sou enfermeira, né? E realmente ela era uma enfermeira, né? E eu vou tomar conta de você, vou cuidar de você para que você, assim que a nevasca passar, vou levar você para o hospital. Só que a nevasca passa e ele percebe que ela não é aquilo que ela está dizendo que é. A mulher é uma psicopata, né? E ela acaba criando um inferno na vida do cara, né? Eu não vou me alongar muito para você, quem não assistiu o livro não lê, né? E não leu vai ler, e quem não assistiu vai assistir. Existe o filme acho que é de 80, deixa eu dar uma olhada aqui, se eu não me engano, Louco Obsessão. O filme é de 92. O filme é de 92. E aí, a vida do cara vira um inferno, ele vai ter que fazer de tudo para fugir dessa mulher. Uma interpretação fantástica da Kathy Bates, que mereceu o Oscar. Um Oscar muito, muito, muito bom. Então, quem não assistiu, assista, né? Leia o livro também, né? E ele vai ter que passar por um inferno particular, um inferno pessoal terrível. O pessoal está falando: você está dando spoiler. Não é spoiler, está aqui... Está aqui na contracapa do livro, e também quando você pegar o filme, né, você vai ver lá explicando que ela é enfermeira e tal, então não é spoiler. Spoiler é o sucesso final do filme e do livro, eu não estou dizendo. Então quem leu sabe que eu não estou dando spoiler, e quem assistiu o filme também sabe que eu não estou dando spoiler. Então assistam, vocês vão gostar bastante. Então ela ganhou a melhor atriz, né, por esse papel. O interessante é que é um dos livros que foge do terror, né, do sobrenatural. Aqui você não tem um fator sobrenatural, aqui você vai ter o fator humano, né, a maldade humana atrelada a uma doença, né, a uma doença mental. Então você vai acompanhar todo esse sofrimento, né, do Paul Sheldon, né, junto com a Annie Wilkes, que é interpretada pela Kathy Bates. Interessante que no livro, né, tem uma porquinha, né, que ela cria, chamada Misery, em homenagem à personagem que o Paul Sheldon escreveu, e que é o nome do livro, né, o nome original. Misery quer dizer miséria, né? Então é interessante que o Stephen King ele brinca com essa questão da miséria pessoal, mais questão psicológica do que a miséria, digamos assim, capital, que a gente está acostumado a falar, mas é a miséria de sentimento mesmo, de sofrimento. E alguma sugestão, quiserem falar, podem falar, entendeu? O próximo livro que eu vou falar aqui é Christine. Eu gosto muito desse livro. Christine é um livro de 1983 que tem um toque sobrenatural, né? Olha aí, ó, Renato, Alex e Guto, que tá dizendo que eu tô dando spoiler aqui, ó. Tá vendo aqui? Então, se você comprar o livro, você vai dizer que isso é com spoiler. Então, esse livro, ele vai contar a história de 3 personagens centrais, que eu acho muito legal aqui que o Stephen King faz isso. O primeiro é o Arne Kurringer, né? O segundo é a namorada dele, né? A Regina. E o terceiro é o carro, que é o Christine, né? Que saiu com um título que eu achei de mau gosto, o carro assassino. Não precisava aquilo. Você não está vendo aqui o carro assassino, você está vendo Christine, que é o nome que ele deu ao carro. Então a história gira em torno de um adolescente, né, que tinha vontade de ter um carro, ele queria ter um carro, né, o Arne, ele queria ter um carro. E um belo dia ele passando próximo ao ferro velho,
com um amigo dele, um amigo Dennis, né, que é um amigo de longa data dele. Ele vê o carro destroçado, né, o carro acabado, o carro está todo acabado, sem vidro, sem nada, todo destruído. E ele fala, olha, eu vou comprar esse carro. E aí o amigo dele falou, você é maluco, você vai comprar esse carro não tem nada, esse carro está destruído, esse carro está acabado. Não, mas eu quero esse carro, vou comprar esse carro, eu quero esse carro. E aí ele vai até o senhor, né, que é dono do ferro velho e tal, e diz que vai comprar o carro e tal. O cara aproveita, né, dá um preço que no livro o carro pertenceu ao irmão do velho. No filme é o velho, que é o dono do carro, então tem essa diferença. E aí ele vai até a família diz, não, você vai comprar esse carro, mas ele já tinha 18 anos, ele acaba comprando o carro, leva o carro, reforma o carro, e o carro se torna uma parte dele. Né? Ele, ao restaurar o carro, ele parece que dá uma personalidade para o carro. Né? E segundo o próprio autor coloca, o antigo dono do carro, que morreu dentro do carro, né, assume o carro e vai proteger o Arne, né, de todos os seus inimigos. Né? São inimigos que ele vai adquirindo com o passar, que ele já tinha, né? Todo adolescente em escola tem inimigo e tal. E aí esse carro assume a dianteira e o carro começa a fazer um trabalho de execução dessas pessoas. Então o carro se torna uma máquina de matar. O filme foi escrito pelo John Carpenter. Quem não sabe quem é John Carpenter? É o diretor de Halloween, né? É o diretor de Vampiros do Deserto, é o diretor de Eles Vivem, é o diretor de Enigma do Outro Mundo. Né? O John Carpenter é muito famoso e ele pegou o livro, né, do Stephen King e transformou em filme. Eles são amigos até hoje. O filme, na minha opinião, é um clássico. Né? E eu gosto muito do filme. Eu lembro que eu assisti esse filme no SBT, de madrugada, quando passou no SBT. Né? Eu fui lá e assisti o filme. Eu não tinha lido o livro. Eu li o livro também nos anos 90. Eu comprei o livro recentemente para a minha coleção. Então, quem não leu ainda Christine, do Stephen King, leia. Vai gostar bastante. E vai falar sobre essa questão desse apego que a gente tem com as coisas materiais. Né? E na cabeça do Stephen King, o carro, né, acabou tomando vida. Né? E passou a se vingar, né, pelo dono. E o Arne, ele era um cara, só tinha Dennis como amigo, não tinha amigo nenhum. Então o carro acabou, né, criando esse elo com ele. Eu achei muito interessante isso aqui. Bom, o próximo livro que eu vou trazer para vocês é o livro dos mais famosos dele. Né? Acho que todo mundo conhece, né, que eu vou mostrar aqui. E acho que muita gente quem não leu, já assistiu o filme e sabe que é um dos livros mais interessantes dele, que é It, do Stephen King, né? Ou A Coisa. Né? É um livro imenso, de mais de 1000 páginas. Quando ele saiu pela extinta editora Francisco Alves, ele saiu em 2 livros, primeiro livro e segundo livro, mas a editora Suma de Letras, que é a editora do autor no Brasil, lançou recentemente, que esse livro já estava esgotado no Brasil. Né? Eu comprei, eu tenho ele aqui pela editora Objetiva, né? A editora Objetiva, que depois transformou na Suma de Letras. Então, a editora Objetiva, eu comprei logo no início, eu comprei esse livro, né, da editora Objetiva. Ele já estava esgotado quando ele trouxe. Eu adquiri esse livro em julho de 2000. Então, em julho de 2000, né, eu adquiri o It, né? E depois, eu já tinha lido, né? Eu li, e depois ele foi relançado pela editora Suma de Letras. Então aqui a história você já conhece, a história de 7 amigos, né? E o que vão lutar contra uma criatura, que a gente vai descobrir depois que essa criatura é uma espécie de alienígena, né, que veio para a Terra e que se alimenta de crianças. Né? Ela toma forma que você tem mais medo. Né? Se você tem medo de lobisomem, ela vai aparecer com lobisomem. Se você tem medo do Frankenstein, vai aparecer com Frankenstein. Se você tem medo de de um Fred Krueger, ela vai aparecer com um Fred Krueger. Né? E aqui, na minha opinião, é a obra-prima do Stephen King, porque ele conseguiu mesclar um ambiente, né, de amizade, de amor, de dedicação, né? E transformou em um filme memorável. A coisa, o Pennywise, que é o palhaço, é um detalhe aqui. Né? É um detalhe, porque se não houvesse a questão sobrenatural, não haveria Stephen King, porque o Stephen King ele é conhecido por ser um autor de livros de terror e de suspense. Então, a gente vai ver a amizade deles, né? Eles
tentam matar a criatura e depois eles voltam. A cada 27 anos a criatura vem se alimentar. E depois de 27 anos a criatura volta para a cidade de Derry e eles se reúnem para matar a criatura. Tem um filme, né, que foi lançado em 2017, que foi um dos maiores sucessos de bilheteria, né, de filmes de terror. Né, só ficou mesmo, acho que se eu não me engano, conseguiu ser até mais do que Exorcista e outros filmes de terror, então foi muito, muito bem aceito. A parte, dividido em duas partes, eu acho que não ficou muito legal. A segunda parte eu gostei, mas não foi tão bom. Né? Ele foi dirigido pelo Andy Muschietti, né? E teve o Bill Skarsgård, né, como o Pennywise. Houve uma adaptação nos anos 90 para a televisão, que teve, foi a primeira, eu tenho até aqui, ó, não sei se dá para vocês verem aí, ó, tá vendo aqui? Eu tenho aqui esse encarte aqui, né, que saiu com o título, uma obra-prima do terror, que foi uma espécie de série em 4 capítulos para a televisão, né, que eu também gostei muito, e gostei também da adaptação de 2017. Eu acho que é uma das adaptações mais conhecidas do Stephen King, todo mundo gosta, todo mundo que assiste, It, a Coisa, né, gosta. É um livro que assusta, que mete medo pelo tamanho, né, é um tijolo, é um tijolaço, mas é um grande filme, então, e um grande livro. Então, se você não leu, é diferente, apesar que a adaptação de 2017 foi muito fiel ao livro, mas existe uma cena aqui. Né? O Stephen King é meio maluco, ele até disse que quando ele escreveu It, ele estava meio sob efeito de álcool e tal. Então tem uma cena aqui que as crianças acabam tendo uma relação sexual, e é bem descrito aqui no livro, mas você não vê isso no filme, claro, lógico, né? Apesar do livro ter a classificação, se eu não me engano, lá nos Estados Unidos para 18 anos. Mas eles não colocaram isso, mas no livro tem isso sim, então é muito interessante. Quem não leu, né, você vai conhecer um pouco do palhaço Pennywise, né, aqui, que é o palhaço dançarino, porque o filme ele ia aprofundar no surgimento, na origem do palhaço, e não fez, mas aqui ele faz esse aprofundamento, vocês vão gostar bastante, é muito bom. Então quem não leu, né, o It, leia, e o filme, né, porque o filme é o seguinte, o filme, gente, ele é as páginas do livro no cinema, na tela, né, então nem tudo que está aqui pode ir, infelizmente nem tudo que está aqui pode ir, então a gente tem que se conformar, mas está diferente, vai ser diferente, não tem como, não existe um roteiro perfeito, né? Eu falava ontem sobre Hellraiser e foi dirigido pelo próprio escritor, e ele teve que mudar algumas coisas, né, por questão de custo e tal. A liberdade literária é mais barata, né, do que uma liberdade cinematográfica, porque você vai investir, é pesado, então é complicado. Agora, eu vou falar também sobre um livro que eu gosto muito, né? Vocês podem fazer perguntas, gente. Podem começar a fazer perguntas, vamos partir para as partes de perguntas antes da gente encerrar. Então podem fazer perguntas. Um livro que eu gosto muito, né, e que não teve uma adaptação ainda, né, digamos assim, que vale a pena a gente dizer assim, olha, houve uma adaptação. Foi o primeiro livro dele que eu li, que é esse aqui, né, é o Salem Slott, Hora do Vampiro, que é a história de um escritor que volta para sua terra natal, né, e lá ele junto com ele vem também o Sr. Barlow, né, que é um vampiro, né, e esse livro foi escrito em 75, eu estava nascendo ainda, né, esse livro foi lançado em 75, e ele foi inspirado no Drácula de Bram Stoker, e aqui é o vampiro raiz, né, o vampiro que não pode sair à noite, o vampiro que dorme em caixão, é o vampiro que morre com estaca, é o vampiro que não suporta água benta, é o vampiro que não suporta hóstia, né? É o vampiro que suga sangue, é o vampiro mesmo, que é o vampiro raiz, não é aquele vampiro do crepúsculo que sai à noite, que brilha, né? Esses vampiros aí do cinema hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Você assiste um filme hoje de vampiro e dá vontade de você rir, né? Então aqui é um livro realmente que ele quis fazer uma homenagem aos vampiros e fez uma grande homenagem, é um livro muito interessante e que não tem uma adaptação, existe uma adaptação para o cinema, existe adaptação para a TV, né, foi em 79, com o nome Salem Slott também, né, muito boa, gostei, já assisti, gostei bastante, né, e tem também uma adaptação em 2004, né, que saiu também, mas foi uma adaptação para a TV, então não tem um filme ainda, né, eu vi na variante falando que existe um diretor que está escrevendo, se eu não me engano é o mesmo diretor de Invocação do Mal, né? Que é aquele asiático lá, aquele cara fera que dirigiu os Jogos Mortais, que eu não me lembro o nome dele agora, que vai trazer também A Hora do Vampiro, né? E vai trazer também um filme que eu gosto bastante,
que é Os Estranhos, ou The Tommyknockers. The Tommyknockers teve uma adaptação para o cinema muito ruim, muito fraca, que realmente não faz jus ao filme, né, ao livro. O livro é muito bom, eu gosto muito desse livro, né, que vai contar a história da Bob Anderson, que que herda a propriedade do seu avô, né, e ela descobre um pedaço de metal no chão, ela tropeça nesse metal, passeando o seu cachorro na propriedade, e ao escavar, de forma curiosa, ela descobre uma nave espacial enterrada, né, na propriedade dela, que caiu aqui antes dos dinossauros, imagine aí. Só que no filme aparecem os ETs e tal, mas aqui no livro não tem ET. Né? No livro é só a força mesmo, a energia da nave, né, que cria aquele clima de suspense, de terror, que é muito típico do Stephen King. É um livro muito longo, um livro de 700 páginas, que tem aqui o Jimmy Garner, né, que é inspirado no próprio autor. O King, ele disse que quando escreveu esse livro ele estava muito doidão, ele estava cheirando muita cocaína, né? Então ele fala que ele estava muito doidão e que ele não sabe como ele escreveu esse livro, mas o cara doidão, mesmo doidão, na minha opinião, ele trouxe uma obra-prima, porque é um dos livros que eu mais gosto. Eu estou esperando a Suma de Letras. Esse livro aqui está esgotado no Brasil, você não acha mais, né? Esse livro aqui eu comprei pela Francisco Alves, né? Se vocês olharem aqui, ó, 18/4/1995, eu comprei esse livro, então tem muito tempo. Você não acha mais esse livro, você pode achar no Mercado Livre. Da última vez que eu estive lá, que eu encontrei, ele estava custando R$ 1.300. Então as pessoas exploram mesmo. A Suma de Letras ficou de trazer esse livro em capa dura pela biblioteca de Stephen King, mas até agora não trouxe. Espero que traga, porque ela trouxe Trocas Macabras, né, que é, digamos assim, mais novo do que isso. Espero que ela traga, né, para a gente poder, para quem não leu, ter a oportunidade de ler, porque o filme realmente não é legal, mas o livro é muito bom. Bom, pessoal, sim, eu esqueci de mostrar para vocês aqui, está aqui o filme, né, do Stanley Kubrick, O Iluminado, né, que tem essa cena icônica aqui, né, do Stephen King, né, ele coloca o rosto na porta do banheiro, ele quebra na porta do banheiro para tentar pegar a esposa, e ele vai lá e fala, Yes, Journey, né, que é uma expressão que ele usou de improviso que ficou famosa. Então, está aqui essa capa icônica do Jack Nixon, né, interpretando o Jack Torrance. Interessante também falar que o King ele não gostou da interpretação do Jack Nixon por um detalhe, né, antes da gente ser injusto com o Stephen King, por um detalhe. No livro, o Jack Torrance ele não é louco. Ele vai enlouquecendo da quarta parte do livro em diante, ou seja, quando o hotel começa a entrar na mente dele. No filme, a cara do Jack já é de louco. A cara do Jack Nixon parece que já é louco. Ele é aquele cara, né, muito loucão e tal. No livro não é assim. No livro ele é um cara normal, que está tentando sair do alcoolismo, tentando se livrar. Ele tenta escrever um livro, uma peça de teatro. Ele vai trabalhar no hotel justamente para isso, né, como zelador, né, e fica isolado no hotel, então ele não é louco. Esse aqui, ó, A Hora do Lobisomem, né, é um livro pequenininho, é um livro pequeno. Esse livro foi um desafio, né, que um escritor fez com ele, com o Stephen King. Falou, King, você não é um cara, você não é fera, então faça um livro para cada mês do ano. E aí ele escreveu, ele aceitou o desafio. Então o livro é dividido em 12 meses, claro, são os meses do ano. E cada mês tem uma estação, né? Ele só colocou o elemento, o lobisomem, né? Que eu não vou dar spoiler, mas tem um filme, A Hora do Lobisomem, que é muito legal o filme, ou Bala de Prata, né? Bullet Silver, e o nome do livro também original é Bala de Prata. Então tem o que estava esgotado também, a Suma de Letras lançou agora a Biblioteca Stephen King. Então é um livro pequeno que você vai gostar muito, porque ele é um livro dinâmico, né? Ele aqui não é prolixo, ele aqui é rápido, e você vai viajar pelos 12 meses do ano. Em cada estação o lobisomem aparece, né, e acaba matando. Interessante que ele não respeitou a questão da lua cheia aqui. Parece que todo mês do ano tem a lua cheia, mas é um livro de ficção que o próprio autor ele quis colocar isso para poder dar um certo clímax, né, na história. Então leia A Hora do Lobisomem. Quem não leu vai gostar. Se você também não quiser ler, você pode assistir os filmes também, né? Assista os filmes e depois você vai lá e acaba lendo também, né, o livro. Mas começando por esse, pelos menores,
Você pode ler Carrie também, que eu não tenho, por incrível que pareça, eu não tenho Carrie. Eu vou comprar. É o primeiro livro dele, né? Foi o livro de 72. Eu vou contar uma história para vocês aqui de Carrie rapidinho, né, antes de responder a próxima pergunta. Carrie foi escrito por Stephen King, né, depois que ele tinha escrevido vários contos, ele escreveu Carrie, e ele não gostou da história, que é a história da adolescente e tal, tinha poderes telecinéticos, e aí ele joga ele, 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 ele joga o script no lixo. E aí a mulher dele pega o script, lê e gosta. Fala, não, porque você vai jogar? Termina o livro, termina o livro. Aí ele termina o livro, ela manda para o editor leu, gostou e comprou o livro. E o livro já foi assim, tirou ele do trailer, que ele morava no trailer, né, com a mulher. Né? Inclusive, hoje no Oscar, um dos filmes indicados, né, Nomadland, vai falar sobre as pessoas que moram em veículos. E o Stephen King morava em um veículo, ele morava em um trailer. E aí eles conseguiu sair do trailer com os direitos autorais de Carrie, né? E depois virou filme pelas mãos do cineasta Brian De Palma e com a Cissy Spacek, que até hoje é um filme muito famoso, né? E dos anos 90, 80. Quem que nunca assistiu daquela época, né? Como eu e muitos outros que podem estar me assistindo, quem nunca assistiu Carrie é Estranha? Né? Então, é marca registrada. E por isso que Stephen King ganhou o prêmio pela sua contribuição na cultura americana, porque o cara ele marcou. Hoje Stephen King está com 75 anos, se eu não me engano. Ele vai fazer, acho que é 75, 76. Então, o cara realmente tem a sua contribuição. A gente está me perguntando aqui qual o seu favorito do Oscar. O meu favorito do Oscar hoje é Nomadland, né? Eu gostei muito do filme, escrito pela aquela asiática que eu não sei para falar o nome dela aqui, e pela atriz Frances McDormand, que ganhou o Oscar, né, pelo Três Anúncios de um Crime. Eu gostei também de Estados Unidos versus Holiday, né, que vai contar a história da atriz, né, que sofreu muita repressão racial, da cantora Billie Holiday. Eu gostei bastante também do filme, mas eu acho, na minha opinião, que o Nomadland deve ganhar. Se não ganhar melhor filme, vai ganhar melhor diretor, né, melhor diretora, perdão. E também gostei também de Meu Pai, com a atuação de Anthony Hopkins, né? Mas acredito que ele deva levar melhor ator, mas o filme acho que não. Podemos ter surpresa, né? A gente não sabe. O Oscar, como eu falei para vocês, o Oscar está muito mudado. Né? Eu acompanho o Oscar desde a minha adolescência e assim, mudou muito o Oscar, né? Mudou muito. Com o tempo também, o tempo vai mudando, as coisas vão mudando, né? Então, mas eu acho que o Oscar ficou muito politizado. Eu acho que não é legal você envolver política. A política não é legal ter política em religião, política eu acho que política tem que ser. Apesar que a política gera a nossa vida, né? Mas Ingrid está perguntando, está gostando do novo cenário cinematográfico brasileiro? Como está a série brasileira A Cidade Invisível? Olha, eu não assisti essa série, Ingrid. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não sou um amante do cinema brasileiro. É triste falar isso, porque eu sou brasileiro. Mas o cinema brasileiro, ele, na minha opinião, ele não me conquista. Eu assisto alguns filmes como Central do Brasil, gostei bastante, Genipapo, eu gostei muito, né? Esse Cidade de Deus eu gostei bastante. O Tropa de Elite para mim é um jornalismo brasileiro, então para mim não mudou muita coisa, apesar que é um bom filme, não é um filme ruim não. E série brasileira eu assisti algumas, mas essa eu não vi. Eu não vi, né? Eu acho que o brasileiro tem que melhorar muito, tem que parar de estar fazendo um filme de comédia o tempo todo, entendeu? Tem que parar de fazer isso, de só ficar transformando tudo em piada. Eu acho que, peraí, eu acho que o nosso país tem que parar de ser uma piada. Né? A gente tem que ter coisa mais séria para mostrar. Teve um filme aí que eu estava observando o seguinte, olha, pra vocês terem uma ideia como é que é o brasileiro. Eu estava indo, acho que foi em Itabuna na época, estava passando o filme do Tom Cruise, que é sobre Operação Valkyria. Estava passando a Operação Valkyria, né? E estava estreando também na época, eu não sei se foi Minha Mãe, uma peça, ou se foi um filme onde a Glória Pires faz um espírito que volta e tal. Então, na fila que estava lá o filme Operação Valkyria, que é história mundial, uma coisa interessante que você tem que conhecer, tinha poucas pessoas. O outro filme brasileiro estava dando volta no quartel. Então, assim, as pessoas querem ver isso. Ah, mas é porque querem fugir dos problemas. Mas não vai fugir os problemas, vão estar aí. Então, eu acho que o cinema brasileiro ele não contribui. Né? Ele não contribui para a formação intelectual do brasileiro, na minha opinião. É minha opinião.
né? Muita gente pode ser obrigada a discordar, mas a minha opinião não contribui. Eu acho que nós temos grandes temas que poderiam ser tratados. Teve um filme aí, Getúlio, que fala sobre Getúlio Vargas, foi muito interessante, mas quase ninguém falou no filme, né? Aí você lança Minha Maior Peça, todo mundo fala. Então, o brasileiro é isso, né? O brasileiro é mal educado, culturalmente falando, é mal educado, né? Até porque não tem uma educação que deveria ter. Entendeu? Então, eu acho que o cinema nacional precisa melhorar muito, né? Antigamente era o porno chanchada, né? Você ia assistir um filme nacional, tira as crianças da sala, porque era pornografia o tempo todo. E hoje é palavrão e comédia escrachada. Poucos filmes são sérios, muito pouco. Um filme como Central do Brasil, um filme como Cidade de Deus, sai a cada 20 anos. Aí querem ganhar Oscar, vai ganhar como? Bacurau, por exemplo. Não é um filme ruim, mas eu achei um filme muito, sei lá, acho que não é ruim, mas acho que poderia ter sido melhor, entendeu? Acho que falta investimento, falta gênios, né, para poder investir, para dirigir filme nacional. Acho que falta. Por exemplo, Olga, que é um filme brasileiro, muito bem feito, feito demais. Eles conseguiram transformar a cidade do Rio de Janeiro na Polônia, em Auschwitz, na Polônia, né? Fizeram gelo cair, o gelo era sal grosso, né? Perfeito filme sobre o Holocausto. Não foi nem indicado ao Oscar. Você vê, o brasileiro nem foi assistir. Só quem foi assistir foi realmente quem se interessa por história. Por isso nós estamos aí nesse país, nós estamos desse jeito aí. E isso vai piorar. Assistir, né? E lembrem-se, cuidem-se, usem máscara, né? Não vacilem, né? A doença está aí, mata, e a gente tem que se cuidar. Temos que viver, né? Viver para ver nossos filhos, nossos netos, né? E vamos dedicar o tempo às pessoas que a gente gosta. E não se esqueçam de fazer uma boa leitura. Leitura é vida. E leitura é bom para tudo, né? Quem lê fala bem, quem lê escreve bem, e quem lê interpreta o mundo de uma forma muito melhor e muito especial. É isso, pessoal. Muito obrigado. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima live, se Deus quiser. Um beijão. A gente se fala. Logo, logo a gente vai se encontrar de novo. Sábado que vem tem um vídeo especial. Não vou dizer qual é a resenha. Só vou dar só um pequeno spoiler, né? É sobre um personagem que assustou muita gente nos anos 80. É tido como herói para muitos e tido como um assassino para outros. É responsável por uma série de filmes chamado Slash, né? E é uma franquia que ficou muito famosa no mundo todo e que já reuniu mais de 13 filmes. Então, é de responsa. Próximo sábado eu vou postar esse vídeo lá, essa resenha especial, né? E vai ensinar vocês um pouquinho sobre filme de terror. Tudo sobre filme de terror. Até sábado. Um abraço, uma boa noite. Fique com Deus.